Olá, irmãos! Mais um dia, irmãos, mais uma oportunidade de agradecermos ao nosso Deus, Criador Pai, por sua graça maravilhosa, de podermos louvar o seu nome, sua identidade, glorificá-lo e honrarmos toda a bênção que temos recebido por estarmos aos seus pés, caminhando segundo a sua reta justiça. É muito bom. Então, vamos hoje dar sequência em nossos estudos da palavra do nosso Deus, buscar as suas instruções e entender os seus mandamentos, a sua mensagem, para obedecermos e assim podermos contemplar as coisas belas da criação, usufruir desta vida maravilhosa, original, que o nosso Criador, fonte de energia suprema, fonte da criação, nos proporcionou, nos concedeu, nos presenteou. Aleluia! Em nome do seu ungido e amado Filho, sua palavra de salvação de vida eterna, nosso Senhor Yahushua, a paz seja convosco. Vamos começar. Para quem chegou neste vídeo, estamos estudando, esse é o estudo número 32. Estamos ao longo dessa série de vídeos, no início comecei gravando lives, estamos estudando minuciosamente o livro do apóstolo Lucas. Então pegue lá sua Bíblia, abra no livro do apóstolo Lucas. Estamos no momento no capítulo 7, estudando o capítulo 7. Acredito que hoje, neste vídeo, a gente conclua este capítulo. Vamos começar o estudo de hoje a partir do versículo 36. Então, peguem a Bíblia de vocês, lembrando que a minha tradução é a King James atualizado, mas independente da sua tradução, a mensagem é a mesma. Vamos juntos, unidos, congregando, buscar o entendimento fidedigno, original, puro, verdadeiro, para a honra, glória e louvor do nome da nossa majestade, Yahuwah, o Todo-Poderoso, soberano Deus Altíssimo. Amém? Posso começar, irmãos? Sempre recomendo, estou aqui com a grafite, uma borracha, então peguem caneta, lápis, se possível, para vocês anotarem o que vocês acharem relevante, importante, porque ajuda quando vocês estiverem lendo a Bíblia sozinhos, fazendo devocionais de vocês. É justamente por isso mesmo que a palavra nos recomenda, nós nos reunirmos. Estamos reunidos, né? Todos nós reunidos formamos então o quê? A igreja. O corpo da palavra da salvação, o corpo do nosso Deus, né? A congregação. Enfim, então, vamos lá. Que esse estudo possa abençoar a sua vida e fortalecer a sua fé. Para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus Yahweh. Assim seja. Versículo 36 vai dizer assim: tendo sido convidado, lembra que ele estava dando um testemunho falando de Yuxanã, João, no vídeo passado, para uma multidão, e no meio dessa multidão tinha fariseus e doutores da lei? Pois bem, então, aqui na sequência, não sei se quando o Lucas relatou, foi já na sequência deste episódio do vídeo passado, mas é no mesmo capítulo, em sequência aqui. Então, vai dizer, tendo sido convidado por um dos fariseus. Então, um fariseu convidou o Senhor. Então, foi o fariseu que convidou o Senhor. Fariseu, como nós já estudamos, trata-se de um membro de uma seita religiosa. Aqui, na história, trata-se de membro de uma seita religiosa judaica, que é a raiz de todas as religiões, né? Como a gente explicou no vídeo anterior. Como nós buscamos o entendimento espiritual, consciente, trazemos sempre para
para a nossa vivência cotidiana, então trata-se de um membro de uma seita religiosa, seja ela qual for. Né? Vamos pensar assim. Convidou para jantar, para se alimentar. E a Ruxa, que é o nosso Senhor, a salvação, a palavra de salvação, foi à casa dele e reclinou-se. Então, vamos trazer aqui para o plano espiritual, casa, vamos imaginar que seja o coração desse fariseu, né, desse membro de uma seita religiosa. Então, ele chamou o Senhor, a palavra da salvação, para se alimentar. Então, ele quis, vamos trazer para o plano espiritual, ele está querendo se alimentar da palavra de salvação. Ele convida a palavra, então ele pega a palavra, né? E a Ruxa foi à casa dele, ou seja, ao âmago, o coração dele e reclinou-se, ou seja, todo solícito, disposto, acessível, né? Como era o costume, aí aqui vai comentar na minha tradução aqui, como era o costume junto à mesa. Aí refere-se à história, como é que faziam naquele tempo. Assim como é o dia de hoje, né? Você convida uma pessoa para jantar, almoçar, a pessoa vai entrar em sua casa e vai se reclinar, ou seja, sentar na mesa, né? Enfim. Versículo 37. Assim que tomou conhecimento que Yahushua, a salvação, a palavra de salvação, estava reunido à mesa na casa do fariseu, agora vamos trazer para o plano físico novamente, um quesito literal, casa mesmo, local. Pois bem, assim que tomou conhecimento que Yahushua estava reunida à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, ou seja, uma pessoa que anda fora, né, dos ensinamentos do Senhor, fazendo coisas erradas, se machucando, machucando seus próximos, enfim. Trouxe um frasco, um recipiente de alabastro, ou seja, específico aqui de alabastro, cheio de perfume, fragrância. E posicionando-se atrás de Yahushua. Então, olha só, posicionando-se. Então, essa pecadora, essa mulher pecadora, posicionou atrás. Isso então demonstra o quê? Respeito, temor ao Senhor, à palavra. Né? Prostrou-se a seus pés. Prostrou-se a seus pés. Prostrou-se é um ato de humildade. A seus pés. Pés, significado figurado, espiritual. Vamos buscar, de acordo a todo o entendimento da mensagem aqui, espiritual, as melhores definições. Então, neste contexto agora do versículo 38, desta primeira etapa, vamos entender, então, a seus pés caminho. Vamos entender como caminho, pés, né? Não lembra? Caminhada, caminho. Então, vamos reler. E posicionando-se atrás de Yahushua, ou seja, respeito e temor, né? Posicionou-se atrás da palavra, todo temor e respeito. Prostrou-se, ou seja, um gesto de humildade, a seus pés, ou seja, ao seu caminho, querendo buscar caminhar com a salvação. E começou a chorar. Chorar é sentir e expressar arrependimento. O chorar, né? A pessoa está sentindo. E a lágrima é expressando que está arrependimento, que está arrependida de verdade, né? Do fundo do seu ser. Ponto. Ainda no versículo 38 vai dizer, suas lágrimas, né? Que ela chorou, então, suas lágrimas, a lágrima ela representa, ela reconhece, né, a sua fragilidade, né? A pessoa, ela está reconhecendo a sua fragilidade. Suas lágrimas molharam os pés. Molharam, né? Ou seja, lágrimas é reconhecer sua fragilidade, molhar, deitar, né? Molhar os pés de Yahushua, do Senhor, da salvação. Ou seja, os pés, agora neste contexto, se me permitem, gostaria de trazer uma outra ramificação, conexão com a terra, conexão com a vida. Então, suas lágrimas reconhecendo a sua fragilidade,
deitou-se, né? Deitou-se sobre os pés, ou seja, buscando uma conexão com a vida. Enfim, os pés de Arusha. Porque, como todos sabem, no livro de Oxanã, capítulo 1, João 1, vai dizer, né? Que a palavra que nos trouxe a vida, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Enfim, é o som, né? Como a gente já estudou sobre energia, som e vibração, energia, vibração, som, materialização, pois bem. Palavra som. Ok? Mas ela, em seguida, os enxugou. Olha só, então, ela prostrou-se, começou a chorar, suas lágrimas molharam os pés do Senhor, de Arusha, molharam os pés de Arusha. A gente trouxe um entendimento aqui espiritual. Mas ela, em seguida, os enxugou. Ou seja, enxugou, um ato de tornar seco com os próprios cabelos. Cabelo representa, em uma das suas ramificações, significados, nossa personalidade. O cabelo representa a nossa personalidade, né? Então, em seguida, os enxugou. Ou seja, ato de tornar seco com os próprios cabelos, ou seja, representando a personalidade. Ou seja, esse ato, né, no plano espiritual, de ela enxugar com seus próprios cabelos, no plano espiritual, remete-se ao quê? O que é que a mensagem está nos dizendo? Que ela está buscando tornar seco, né? Tipo, a personalidade dela voltar a fazer, a ser original, a viver conforme a vontade do seu Criador, do seu Deus, né? Ser uma pessoa que agrada a Deus, não ser mais pecadora. Vírgula. Beijou-os, beijo o beijo é um símbolo, né, de afeto, carinho, né? E os ungiu com o perfume, os pés, né? Beijou os pés, ou seja, um ato de afeto, carinho, né, que ama, que está amando aquela oportunidade de estar ali diante do Salvador, da salvação, e os ungiu com o perfume. A unção é um sentimento piedoso, né? Com o perfume, a fragrância, então, cheia, comovida de amor, né? Sentimento verdadeiro, profundo, né? Então, enfim, ela lhe beijou, cheia de afeto, carinho, e os ungiu, com o perfume, os pés do Senhor. Ok. Diante de tal cena, o fariseu, um membro de uma seita religiosa, como o próprio Senhor aqui em outras passagens, e a gente ainda vai ter a oportunidade de estudar, dirige-se a essas pessoas como hipócritas, ou seja, pessoas que estão ali tendo a oportunidade de ler a lei do Senhor, os ensinamentos do Deus Altíssimo, mas não colocam em prática, né? São hipócritas, enfim. O fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo. Então ele falou interiormente, né, com ele mesmo, se este homem fora de fato o profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Ou seja, perceba que o fariseu, o membro de uma seita religiosa, ele está mais preocupado, né, vamos dizer, com a parte intelectual. E não, você vê que não há misericórdia. Ele não reconhece a humildade, né? O temor da pessoa que está arrependida, tal. Ele não pratica a misericórdia para com aquela mulher, sabe? Ele age de forma com coração de pedra, duro, né? Ou seja, como se ele fosse santo, perfeito, como se ele fosse santo, perfeito, que ele não precisasse de perdão, como se ele já fosse, como se ele já estivesse salvo, sem nenhum pecado, tal. Ou seja,
segregando, né? Tratando os seus semelhantes, a criação do Deus Altíssimo, porque nós somos criatura, criação. Então ele estava destratando, né, um templo do Senhor, vamos dizer assim. Então ele diz, dentro dele, né, em mente, ele pensando, se este homem for de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Yahushua para o fariseu, ou seja, discernindo, sentindo a energia. Afinal, Yahushua é a manifestação do Deus Altíssimo, né? É a palavra do Deus Altíssimo, Criador, Yahweh, da fonte de energia suprema, materializada, né? Tum, palavra que nos criou, que nos trouxe a ver o som, né? Materializado. A nossa imagem e semelhança, enfim. Pois bem, então, foi a palavra que nos criou, né? Então, ele sentiu o que o fariseu falou em sua consciência, né, consigo mesmo. Então, ele voltou, então, versículo 40, voltou-se Yahushua, eu sou o Salvador, a palavra de salvação, para o fariseu, membro de uma seita religiosa, hipócrita, e lhe propôs, Simão significa ouve, no hebraico antigo, né, Shimon, ouve, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu, o fariseu, consentiu. Sim, mestre, dize-me. Você vê que ele falando internamente com ele, no versículo 39, vai dizer assim, o fariseu, né, pensando, se este homem fora de fato profeta, bem saberia que nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Aí no verso 40, quando ele consente o que o nosso Senhor quer falar com ele diz, sim, mestre. Oxe, agorinha mesmo ele já estava pensando se este homem for mesmo profeta, ou seja, duvidando. E no momento em que o Senhor fala com ele fala, sim, mestre, dize-me. Ou seja, agora ele já está reconhecendo, agora mesmo ele estava pensando, né, quando o Senhor fala com ele, porque o Senhor é onisciente, né? Quando ele volta para ele, indaga ele, né? Ele, mestre, já mudou, né? Você vê a hipocrisia. Dize-me, versículo 41. Aí o Senhor vai contar uma parábola para explicar esse ensinamento diante da experiência ali na prática. 2 homens deviam a certo credor. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários. Denário era a moeda romana da época, né? O dinheiro da época. E o outro 50. Então, como se fosse, vamos imaginar, 500 reais. Um devia 500 reais a esse credor. E a outra pessoa devia 50 reais a esse credor. Versículo 42. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso, o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Por isso, porque os dois não tinham como pagar, o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Aí ele pergunta ao fariseu, qual deles o amará mais? Qual desses devedores amará mais o credor por esta misericórdia? Replicou-lhe Simão, ouvinte, né? Significa aquele que ouve, ouvinte, Simão. Versículo 43. Imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ou seja, nessa parábola, o mestre estava se referindo justamente ao caso dele e da mulher pecadora. Então, diante desta parábola, a mulher pecadora, né, estava devendo mais. Enfim, então, aí o fariseu respondeu corretamente, né? Imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Yahushua, palavra de salvação, o congratulou, ou seja, felicitou, parabenizou. Julgaste acertadamente. Aí no versículo 44.
Então virou-se em direção à mulher e declarou, ou seja, conversando com ele, mostrando a ela assim, declarou a Simão, aquele que ouve. Vês esta mulher? Entrei em tua casa, e não me trouxeste água para lavar os pés, que era um costume da antiguidade, né? Estradas de barro, tudo natural, campo, né? Então era um costume, ao entrar em uma tenda, em uma casa, em um lar, os anfitriões receber o convidado com água para lavar os pés, para higienizar, não trazer as impurezas da rua tal. Enfim, então o Senhor fala, vês esta mulher, entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Vamos meditar aqui para ver se a gente traz essa primeira reflexão do Senhor no plano espiritual. Entrei em tua casa, eu falei o que no versículo 36, casa, né? Nos referindo ao coração. Entrei em tua casa. E não me trouxeste água para lavar os pés. Água nos remete a própria palavra, né? O ensinamento. Cadê? Para lavar os pés. Pés, como a gente falou aqui no versículo 38, na primeira parte, se referindo a caminho. Então, entrei em tua casa, em teu coração, não me preparaste água. Ensino da palavra, né? Genuíno, verdadeiro, aquela coisa interessada realmente pelo entendimento do Deus Altíssimo, para lavar meus pés, ou seja, o caminho, para caminhar segundo a vontade de Deus, né? Porque o fariseu, ele vive de aparência. Ele fala muito da Bíblia, ele anda com a Bíblia debaixo do braço, mas ele não quer viver exatamente como está escrito. Né? Nós mesmos testemunhamos muito disso no nosso dia a dia. Né? Os fariseus eles querem pegar as partes da Bíblia que mais lhe agrada, né, de acordo com suas concupiscências, seus desejos, suas vontades. Mas quando a gente pega uma palavra que vai exortá-lo, que vai repreendê-lo, que vai corrigi-lo, ele não gosta, ele não aceita, arruma um monte de justificativa, desculpa, e vai, busca outra passagem fora de contexto para explicar, justificar o que a gente apresentou, enfim, sempre fugindo da responsabilidade, não tendo humildade, entendeu? De reconhecer seus erros, sua fragilidade, né? Ou humildade para aprender, né? Enfim. Então é sempre de uma maneira superficial. Ó, Pai permitiu a gente trazer esse entendimento espiritual aqui nessa primeira parte. Ok. Porém, no literal, né, era costume dos anfitriões, quando recebiam um convidado dentro de casa. Versículo 44 ainda. Esta, ou seja, se referindo à mulher pecadora, porém, molhou os meus pés, ou seja, deitou, né? Molhou os meus pés, deitou aos pés do Senhor. Pés, trazendo a outra ramificação da palavra, conexão à terra, conexão à vida, ou seja, molhou, deitou, buscando com toda a força, com todo entendimento, se conectar novamente ao Senhor, né? A viver uma vida digna diante do Deus Altíssimo, reconhecendo a divindade do nosso Senhor Yahushua que ali estava. Molhou os meus pés com suas lágrimas, né? Reconhecendo sua fragilidade, coisa que o fariseu não fez, como a gente explicou aqui agora no entendimento espiritual, no primeiro trecho do versículo 44. E os enxugou com os próprios cabelos, né? Enxugou, tornando seco com os próprios cabelos, como a gente falou, personalidade, ou seja, buscando então voltar à origem, à raiz, purificar de todo pecado e voltar a fazer a vontade do Eterno. Versículo 45, o Senhor vai continuar. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face. Da mesma maneira, tu que é fariseu, não me saudaste com um beijo. Não recebeu
Não recebeu a palavra como nós, verdadeiros adoradores, quando nós estamos lendo a Bíblia, fazendo o nosso devocional, a alegria que é. Minha esposa aqui é testemunha. Eu creio que essa seja uma realidade no lar de todos os meus queridos e amados irmãos espalhados por esta terra, prometida, abençoada por nosso Deus. Que isso seja uma realidade na casa de todos os meus irmãos da fé do caminho, verdadeiros adoradores, que quando nós estamos separamos o nosso tempo, quando nós estamos com tempo, quando nós vamos ler, meditar, congregar, enfim, nos alimentar das coisas do reino, das coisas do nosso Deus, que a gente fica muito contente nessa hora, a gente fica muito feliz, a gente não vê a hora de poder meditar. Eu mesmo, eu tenho todo o meu, vamos usar uma palavra conhecida, ritual, né? Ou seja, eu separo tudo bonitinho, faço tudo que tenho que fazer, cumpro com todas as minhas obrigações e reservo o meu tempo. É sagrado. Quando eu vou fazer meu devocional, eu separo um tempo especial para o Senhor, falo com minha esposa, ó, agora é o momento aqui de concentração, por favor, não, cuidado para não me interromper, não me atrapalhar, tal. Aí ela já sabe, não, amor, pode, já separa, já sabe, já vai para outro cômodo, eu fico ali reservado. Então, a gente tem a gente fica muito feliz, muito. A palavra é a nossa vida, né? Então, o fariseu, ele nem o saudou, ou seja, ele não, a palavra, estou lendo aqui, é como se fosse uma obrigação, né, trazendo para o plano espiritual. E no plano literal, na questão literal, na história, ele nem saudou o mestre com um beijo, já foi, assim, tipo assim, né? Ali a mesa, tava convidando e tratando o mestre como um qualquer, né? A palavra como um qualquer agora no plano espiritual. Pois bem, então o Senhor fala, tu não me saudaste com um beijo. Beijo, ok, como eu falei, afeto, carinho, é como eu tô dizendo, quando a gente vai meditar na palavra, por exemplo, eu mesmo aqui quando vou gravar, eu reservo tempo, tudo, ó, tudo com muito carinho, muita atenção, fecho tudo aqui para vocês me ouvirem bem, para transmitir a palavra da melhor maneira possível, para que todos se alimentem, se fortaleçam. Então, é afeto, carinho, sabe? Pois bem, aqui, ó. Tu não me saudaste com um beijo, afeto, carinho, na face, face é presença. Né? Então a gente se prepara todo, cheio de alegria, cheio de amor, afeto, carinho, para entrar na presença do nosso Senhor. E os fariseus não fazem nada disso, né? Pois é, aí o Senhor ainda fala aqui, ó, como é tradicional. Como é tradicional se referindo ao quê? Que é tradicional, como eu acabei de dizer, ó, que aleluia, que eu falei o quê? Que eu acredito que seja assim nos lares de todos os meus irmãos, espalhados por toda essa terra. Né? O momento quando a gente tem para meditar na palavra, enfim, se colocar na presença do Senhor, que pra gente é tudo, né? A gente fica cheio de alegria, de carinho, afeto, interesse, vontade, é maravilhoso. Então é tradicional no meio dos verdadeiros adoradores. É um costume, é uma coisa tradicional entre nós. Ponto e vírgula. Porém, o fariseu não fez isso, que é um hipócrita. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. Ô, glória, aleluia, meu irmão. É maravilhoso demais, né, velho? É tipo assim, quando nós estamos quando nós reconhecemos nossa fragilidade, entendeu? Diante do Senhor, que representa a lágrima da mulher pecadora, quando nós choramos, que no caso a gente está o quê? Sentindo e expressando nosso arrependimento quando nós erramos, né? Cometemos o erro, meu pai não era para ter feito isso e tal. E quando nós estamos aí, sabe, quando ele queima nosso coração, nos dá vontade, vai, pega a Bíblia, vamos ler, vamos estudar, vamos conversar. E a gente fica, meu pai, sabe? A gente não cessa, a gente não para a gente não, como é que fala? Não cessa de beijar o caso de afeto, do carinho pela palavra. Ô, meu pai, ó, o Senhor está me revelando, o Senhor está, sabe? A gente fica cheio de alegria com a palavra vai nos revelando. É maravilhoso demais. Então, ela não cessava de beijar os seus pés, ou seja, o caminho, né? O Senhor é o caminho. Né? E também a outra ramificação que eu trouxe, conexão à vida, né? Conexão à terra, ou seja, a vida, a nossa origem. A gente não cessa de beijar, a gente fica maravilhado com o conhecimento da vida original, do nosso propósito real da existência. Então a gente não cessa de beijar os pés do Senhor. Oh, glória, aleluia, da vida, do caminho e da verdade. Pois bem,
Versículo 46. E mais, tu, o fariseu, membro de uma seita religiosa, hipócrita, não me ungiste, ou seja, que é um sentimento de piedoso, né? A cabeça com óleo, ou seja, não me ungiste, um sentimento piedoso, a cabeça, no caso aqui do Senhor, né? Da palavra, a palavra é o cabeça. Ou seja, a palavra é o centro de consciência. É como eu sempre falo desde o princípio do nosso ministério, meus queridos e amados irmãos que congregam comigo, ao longo desse tempo, aqueles que persistem, resistem, estão aí firmes e fortes, fiéis aos ensinamentos do nosso Senhor Yahushua, congregando, sabem que eu sempre disse o quê? Se nós buscarmos caminhar segundo a reta justiça da palavra, todos nós, onde quer que nós estejamos neste planeta, estaremos unidos em espírito, consciência. Porque a palavra é o quê? É o cabeça. É a nossa cabeça. É o centro de consciência. Entendeu? Então, o fariseu não ungiu. Sentimento piedoso, né? Tipo assim, de temor. Enfim, a cabeça, centro de consciência, com óleo. Óleo é consagração. Né? Tipo, é aquela coisa, vamos dizer assim, vamos imaginar que vamos trazer para a nossa vivência, né? De acordo com as experiências. De acordo com as experiências. Eu quero que vocês meditem. A gente está meditando, então medite. O que é que eu falei? Fariseu o quê? Membro de uma seita religiosa. Então medite, pense aí, sua realidade, o que é que você já testemunhou e tal. De um hipócrita, porque a gente sabe que tem muitas ovelhas perdidas, ou seja, presas nesse aprisco. São pessoas tementes de verdade, que querem um relacionamento com o Senhor, mas devido às doutrinas de homens, né? Ou seja, esses padrões psicológicos do sistema político, religioso, os dogmas, né? Ou seja, que são ensinamentos de homens engessados, enfim, vamos dizer, em conformidade com esta vida civil e não com os ensinamentos da origem, da nossa origem, da vida original, ficam presas, essas pessoas presas. Então vamos ter discernimento. A gente consegue hoje em espírito distinguir um do outro, o hipócrita daquele que é verdadeiro, mas que está sendo enganado dentro desses apriscos. E o hipócrita é frio, age somente de aparência, entendeu? Ou para constar a sua presença, né, diante ali daquelas pessoas, daquele grupo, daquela patota, como diz os ditados populares, enfim, né? Até porque como a gente falou na live passada, hoje com o advento da internet e a multiplicação do conhecimento, a gente tem testemunhado muitos escândalos dentro dessas denominações, dessas seitas, pessoas que agem de hipocrisia, porque estão lá somente para se beneficiar da ignorância, da boa-fé dos outros, da ignorância dos outros, da falta de conhecimento, no caso, né, das pessoas, da boa-fé, ou seja, da ingenuidade das pessoas, somente para se beneficiar, para adquirir poder, dinheiro, status, enfim, são hipócritas, são frias, entendeu? Então não consegue. Por que eu tô falando tudo isso? Porque aqui vai dizer, ó, e mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo. Óleo é consagração, não consagra uma palavra. Não tem aquela coisa de temor, de tratar a palavra como tudo em sua vida, sabe? Não, opa, calma, agora é o estudo da palavra, por favor, ninguém me atrapalha, foco aqui nos ensinamentos, tal, tal. Não, não é desse jeito. Não, muito pelo contrário. Querem agradar as pessoas, querem ser bem vistos pelas pessoas, né? Em prol dos seus próprios benefícios, como eu falei, status, poder, né? Dinheiro, enfim, dentre outras coisas. Que é até vergonhoso mencionar aqui neste estudo tão lindo que nós estamos fazendo. Então, continuando aqui no versículo 46, como era de se esperar, o Senhor fala, como era de se esperar. Ou seja, todo verdadeiro adorador, como eu falei para vocês, nós temos todo o temor, né?
consagramos a palavra, é a coisa mais especial na nossa vida. Por isso que o Senhor fala, como era de se esperar de um verdadeiro adorador, de um discípulo. Né? Mas esta mulher, aí se referindo à pecadora, com puro bálsamo, aroma, eu gostaria, tem uma ramificação desta palavra que refere-se a poder curativo. Bálsamo como poder curativo. Aí eu buscando fazer uma analogia para a gente entender, eu me lembrei aqui o seguinte, que bálsamo é perfume, resumidamente, é um perfume, é um aroma, fragrância. E quantas vezes, né, no dia a dia, no cotidiano mesmo, vamos pegar um exemplo básico, a gente está em um ambiente que, vamos dizer assim, o cheiro não está muito agradável, quando você põe o perfume, cura, né? Literalmente, poder curativo, cura. Tira, porque o odor, o fedor, no caso, ele desanima, a pessoa fica incomodada, desconcertada, desagradável, se sente desagradável ali naquele ambiente, naquele momento e tal. E quando você está em um ambiente cheiroso, com uma pessoa cheirosa, entendeu? Cura. A pessoa se sente agradável, né? Não quer sair dali, entendeu? Porque tá o cheiro, né? O aroma. Então, é um ambiente que nós queremos ficar, desejamos ficar, né? Então, o bálsamo, ele tem esse poder, né? Poder curativo. Então, vamos trazer esse entendimento espiritual. Mas esta mulher, pecadora, né? Com puro bálsamo, ou seja, com uma fragrância, um aroma da essência mesmo da planta, né? Maravilhoso, super cheiroso. Ungiu os pés do Senhor, ungiu os meus pés. Ou seja, ungiu, né? Como eu falei, sentimento piedoso, abençoando aquela oportunidade ali, né? Que ela estava tendo. Como nós fazemos, né? Quando nós estamos diante do Senhor, na presença do Senhor. É um momento de bênção. Nós abençoamos esse momento, né? Nós pedimos que o Pai abençoe, que a gente usufrua, que a gente aproveite o máximo, que a gente possa retribuir de todo o nosso ser, que a gente possa fazer o que nos cabe, dar o nosso melhor para retribuir toda esta graça maravilhosa, entendeu? Por sentir a presença do Senhor, por estar diante do Senhor. Então ela pegou o que ela tinha de melhor ali, puro bálsamo, e derramou, ungiu os pés do Senhor, o caminho, como nós falamos, né? Ou seja, a conexão dela com a vida, ou seja, vou dar meu máximo aqui, eu não vou perder essa oportunidade, o Senhor é tudo para mim. Ô, glória, aleluia, tá pegando o entendimento, meu amado e minha amada irmã, que bênção. Ô, Pai, Tu és maravilhoso, graças te damos por revelar estas maravilhas aos Teus pequeninos, ô, aleluia. E aí o versículo 47 vai dizer, por tudo isso, todo esse gesto, essa cena que o Senhor e esse fariseu testemunhou, e os outros convidados, ele fala, né? O Senhor fala para o fariseu, te asseguro, o grande amor, ou seja, sentimento profundo, verdadeiro, por ela, a mulher pecadora, demonstrado, prova que seus muitos pecados, erros, já foram todos perdoados. Oh, aleluia! Ou seja, o que é que o Senhor quer de nós, meus amados irmãos? A nossa verdade, que a gente busque a Ele com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, de todo o nosso coração. É o que Ele quer, que nós sejamos sinceros, honestos, verdadeiros quando estamos diante dele, na presença dele, entendeu? Que a gente não seja hipócrita, como os fariseus, esses membros de seitas religiosas. Aí ele vai dizer, no versículo 47, ponto, mas onde há necessidade de pouco perdão,
pouco amor é revelado. Ou seja, porque o fariseu, se achando o santo, o correto, não reconhecendo a sua fragilidade, não expressando seu sentimento de arrependimento, de reverência ao Senhor, enfim, tudo aqui, né, que o Senhor mencionou aqui que ele não fez, que seria tradicional de um verdadeiro adorador, o qual foi representado muito bem pela mulher pecadora. Então o Senhor vai dizer, mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado, ou seja, pouco sentimento. Né? Não é um, ou seja, o fariseu ele não tem um sentimento profundo como nós temos diante do Senhor. Não é verdadeiro. E aí, ao ler esta palavra e meditar nesse versículo 47, eu gostaria aqui de trazer para vocês a nossa lembrança. Eu lembrei desta passagem lá na lei, lá no Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, na Torá, na lei do Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, tem um trecho aqui que eu gostaria de fazer um paralelo com esse versículo 47 do capítulo 7 do livro de Lucas. Então, anote aí, Deuteronômio 8, fazendo um paralelo com esse versículo 47 do capítulo 7 de Lucas. Deuteronômio 8, versículo 10 ao 18. Vamos ler aqui. Vai dizer assim, ó. Comerás e ficarás satisfeito. Eu vou ler direto, porque se eu também destrinchar todo esse entendimento aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou ler direto e aí eu resumo com o versículo 47. Deuteronômio 8, versículo 10 ao 18. Comerás e ficarás satisfeito. E bendirás a Iahua, teu Deus, na terra que ele te dará. Contudo, tendes cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo se multiplicado teu gado e o número de tuas ovelhas, tendo aumentado e multiplicado-se também tua prata e teu ouro e tudo o que tiveres, que teu coração se ensoberbeça e venhas a te esquecer do Eterno, o teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da escravidão, da casa de escravidão, que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, e numa terra seca e hostil, ele tirou água da rocha para te saciar a sede. Que no deserto te sustentou com maná que teus antepassados não conheciam, para te humilhar e para te provar com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes te recordarás de Yahweh, teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, antepassados ancestrais, conforme hoje se constata claramente. Que lindo, né? Que forte isso aqui. Qual é o paralelo que eu quero fazer com esse versículo 47 do livro de Lucas, capítulo 7? É o seguinte, o Senhor vai dizer aqui, mas onde há necessidade de pouco perdão. Ou seja, o fariseu, membro de uma seita religiosa, como a própria palavra deixa claro aqui com diversas passagens, tanto é que sempre quando fala do fariseu, fala dos doutores da lei, né, mestres da lei, tal, sacerdotes, porque eram pessoas que, mas por serem hipócritas, né, enfim, viviam de aparência, mas independente da hipocrisia deles, eles tinham acesso, eles tiveram acesso ao conhecimento original, que diante da história, como a gente sempre relata, né, que os gentios, os estrangeiros, ao escravizar o povo de Achará, os povos originários, obtiveram deles todo o conhecimento da vida original, né, da nossa natureza, da sabedoria de Deus, do Criador.
E, portanto, eles então passaram, então. Eles não tinham a pureza do povo de Acharral, do povo de Ar, dos hebreus, né? Que eu gosto sempre de trazer explicar e trazer sempre para a nossa consciência de quem se trata, os povos originários. Pois bem, então, eles não tinham a essência, a pureza, a humildade dos povos originários, que era o povo de Acharral. E Acharral, Israel, no caso, que Israel, essa palavra está errada. A hebraica antiga é Yasharral, aquele que luta com Deus. Pois bem. Então, as tribos, né? Pois bem, então os gentios, os estrangeiros, não tinham a pureza dos povos originários. E ao escravizá-los, eles, através de força, persuasão, tirania, né? Extraíram deles a força e também com enganação, né? Toda a sabedoria desse povo. E daí surge a seita religiosa judaica, e, que é a matriz, vamos dizer assim, a pioneira de todas as outras religiões. Né? Porque tanto que vai seguir os ensinamentos dos povos originários, do povo humilde, do povo da terra, que anda em conformidade, em harmonia com a natureza, com a criação, né? A pureza, a genuidade do povo originário, os que eram tementes ao Senhor, né? Claro, buscavam viver de acordo a, a, a lei universal, a lei da natureza, da vida, né? Pois bem, então eles tiveram acesso, os fariseus têm acesso, tiveram, né? E lá para cá seguem propagando essas seitas religiosas, tanto é que hoje existem milhares de religiões. Mas é isso. Os que fundamentam, os que dão dimensão a essas seitas religiosas, de fato, eles estão no engano, eles foram tomados por ganância, ambição, poder, vaidade. Mas qual é o paralelo que eu quero fazer aqui? Que mesmo assim, independente dessa hipocrisia deles, eles estão tendo acesso, eles tiveram acesso e continuam tendo acesso à sabedoria universal, à sabedoria da vida original, verdadeira, né? E por isso mesmo, com certeza, eles se beneficiaram da palavra, dos ensinamentos do Senhor. Com certeza, entendeu? Porque é o conhecimento do Deus Criador, né? E a palavra diz que o nosso Deus, o mesmo sol que nasce para o justo, nasce para o ímpio. Então, se a pessoa usa os conhecimentos de Deus para os seus próprios interesses, então o Pai é onisciente, né? Onipresente, onipotente, ele sabe, ele conhece nossas intenções, né? O que nós estamos pensando em nosso coração, em nosso íntimo. E o Pai, ele permite, porque ele é o justo juiz, né? Então depois a pessoa não vai poder, mas não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não é bem assim. Não, ele conhece, ele sabe, então ele deixa, ele deixa. É isso que você quer? Você quer dinheiro? Você quer fama? Você quer poder? Você quer status? Receba. É isso que você quer? Você quer usar o meu conhecimento para usufruir desta forma? Segregando o povo, destratando seus semelhantes, humilhando seus semelhantes, né? Tá bom, receba. Então tudo tem um propósito, nada é por acaso. O Pai está sob o controle de todas as coisas, pode ter certeza. Ele está sob o controle de todas as coisas desta existência, deste planeta, inclusive do mundo. O mundo está deitado, né? O mundo quer dizer, jaz do maligno. O sistema está deitado sobre o maligno, as coisas erradas, mas o Senhor está sob o controle de tudo, está vendo tudo. Entenderam, irmãos? Que profundo? Pois bem, então qual é o paralelo? Mesmo eles usufruindo, tendo acesso a todo o conhecimento do Senhor, do Eterno, e usufruindo desse conhecimento, né? Eles não subiu para a cabeça, não agradecem a Deus, não têm humildade, não se reverenciam, não agradecem, não lembram de Deus, do Eterno, de forma genuína, pura. Entendeu? Que foi o que aconteceu com nossos antepassados, né? O Pai abençoou, livrou eles da escravidão, dos inimigos, abençoou a terra, eles prosperaram na terra, né? Abundância de mantimentos, de reserva, de tudo.
E o povo. E olha que Moisés Machar, o grande líder, legislador e profeta que o Senhor levantou lá no Egito, no Antigo Egito, Matsarim, ele falou isso antes do povo se desviar, ou seja, ele estava profetizando que ia, claro, né, cheio do Espírito, consciente, conhecendo a palavra, consciente, ele, que o Senhor revelou a ele, né, o conhecimento da história, da palavra. Pois bem, então, ele profetiza que o povo, quando ser abençoado, quando fosse abençoado por Deus, por a fonte de energia suprema do Criador, iriam abandonar o Senhor, não iriam lembrar de agradecer, de reverenciar o Senhor e continuar nos seus caminhos. Né? Então, quantos testemunhos que eu digo assim, quantas pessoas, testemunho que eu digo no sentido de ver. Eu mesmo já vi muita coisa mesmo. Antes, porque como eu já testemunhei para você, já contei um pouco da minha história, antes da minha conversão sincera, do meu chamado espiritual do Senhor, que já tem 6 anos, vai completar 7, assim será para toda a eternidade, para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus Altíssimo e Alma, em nome do Senhor Yahushua. Eu vinha desse meio, né? Por causa da minha base, minha avó, minha mãe, sempre desse meio religioso, e as pessoas à minha volta também, sempre no meio protestante. Então eu testemunho muita gente buscando a Deus, e buscando a Deus para receber uma bênção, né? Seja de cura, de um emprego, de um trabalho, de um dinheiro, de um relacionamento. E essas pessoas, quando necessitadas, buscando a Deus aparentemente diante de todos, mostrando realmente que tinha uma fé, que estava decidida, que estava firme. E aí, quando alcançava essa bênção, abandonava, voltava para o vômito. Entende? Ou seja, não reconhecendo, não dando graças ao Senhor, não vivendo para Ele, né? Ou seja, agora que está diante das bênçãos e vivendo como gostaria, né? Tipo, é motivo, mais do que motivo, de continuar com esse Deus maravilhoso, né? Porque certamente as bênçãos só irá crescer e nós podemos assim, então, cheios da bênção do Senhor, com a graça dele, abençoar todos à nossa volta e, enfim, só multiplicar e agradar, deixar o nosso Deus feliz, né? Porque nós estamos reconhecendo a sua dádiva, o seu sacrifício, sua misericórdia, e estamos prestando louvor, reverência, adoração a Ele por tudo isso, por tudo que Ele nos proporciona. E os fariseus, os religiosos hipócritas, não fazem isso. Quando eles alcançam o que eles querem, eles esquecem de Deus. As orações deles passam a diminuir a leitura, diminui o temor, ficam mais frios, vão só por obrigação para manter aquele status, aquela aparência diante das pessoas. Né? Tudo esfria, como esse fariseu aqui, desse exemplo de hoje, do capítulo 7, que agiu de maneira totalmente fria diante do Senhor. Né? Nos capítulos antigos nós testemunhamos vários milagres, então ele estava vendo os milagres, o testemunho que ele deu, que o Senhor deu do Yuxanã de João Batista, então ele viu tudo isso. E como é que ele convida e como é que ele recebe o Senhor? Duvidando, de uma maneira fria, não lava os pés do Senhor, não sauda com um beijo, né? Enfim, todo frio. Não reconhecendo as bênçãos que ele obteve, que é a sabedoria, no caso aí dos doutores da lei, né? A intelectualidade adquirida da palavra de Deus. Então, esse capítulo 8 de Deuteronômio, do 10 ao 18, ele é muito profundo. Depois meditem e complementem novamente com o versículo 47 do capítulo 7 de Lucas, que é lindo demais. Então, finalizando mais uma vez, mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. 48. Em seguida, Yahushua, a palavra de salvação, afirmou à mulher, a pecadora: perdoados estão todos os teus pecados. Ou seja, perdoados estão todos os teus pecados. Por quê? Porque ela buscou
o Senhor, e ela, diante da oportunidade que ela teve, diante da verdade, da palavra de salvação, do ensino fidedigno, ela deu o máximo dela. Ela deu o máximo dela. Entendeu? Ela diante da palavra ali, ó, ela deu o seu máximo. Estava diante dele com todo o coração, com toda a força, com todo o seu entendimento, com toda a sua verdade, reverenciando, adorando, agradecendo, né, dando graças por estar ali diante do Senhor. E ela fez o quê? Pegou o que ela mais tinha, o que ela tinha de mais sagrado, que era o frasco de alabastro, de perfume, e ungiu os pés do Senhor, ou seja, ela deu o máximo dela em prol daquela graça diante da vida dela. Aleluia. E aí o Senhor fez o quê? E a Ruxa afirmou a mulher. E a Ruxa, eu sou o que salva. Se você conhece a palavra, se você está diante do Senhor com um coração íntegro, sincero, honesto, verdadeiro, tome posse da sua responsabilidade sacerdotal como líder, representante do Senhor, do Deus Altíssimo aqui nesta terra, neste plano, para poder abençoar as pessoas que o Senhor coloca em teus caminhos, para abençoar essas vidas. Oh, glória, aleluia! Então, Senhor, eu sou o que salva, afirmou a mulher, a pecadora. Perdoados estão todos os teus pecados. Versículo 49. Então, os demais convidados começaram a comentar, os demais convidados que estavam na casa do fariseu começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? Né? Isso nos lembra o cotidiano, nossa vivência, dia a dia, quando nós estamos cheios do Espírito, que a gente abençoa a pessoa e fala com toda intrepidez, coragem, porque o Senhor nos deu autoridade no nome dele para expulsar demônios, perdoar pecados, curar doentes, enfermos. Oh, glória, aleluia! Então as pessoas ficam, quem é este que pode até perdoar pecados? Eu vos digo a verdade, aleluia, porque nós estamos aqui diante da presença do Senhor, da verdade divina, dos ensinamentos da vida, dos ensinamentos do Criador, do nosso Criador, a vida original. Aleluia. Versículo 50. E a Ruxa, eu sou que salva, revela a mulher. A tua fé, não é o fariseu, não é o que os teus parentes, os teus vizinhos, o que as pessoas no mundo, o que a política, o que o sistema religioso, o entretenimento estão falando de você. É a tua fé. Oh, glória, a tua fé. A tua fé te salvou. Convicção, confiança na palavra do Senhor, na promessa do nosso Deus de vida eterna, de ressurreição, de cura, libertação e salvação. Aleluia, a tua fé me salvou, a minha fé me salvou. Aleluia, a minha fé, a sua fé, a nossa fé, em nome do Senhor Yahushua, na palavra do nosso Deus Altíssimo. Vai-te em permanente paz, permanente, ou seja, vai-te em constante, frequente, continuado, oh glória, em paz, estado interior de bem-estar e tranquilidade. Oh, aleluia, glórias e glórias e mais glórias, e glórias nas maiores alturas, ao nosso Deus Altíssimo, Criador e Pai, Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, Yahuwah. Eu sou o que existe, a existência, a eternidade. Louvado seja, meu Pai, o teu nome, a tua identidade. Consagrado seja. Aleluia! Em nome da nossa majestade. Em nome do seu ungido e amado Filho. Do nosso Salvador. E Yahushua, a sua palavra de salvação. Assim seja, amém. Agora eu me despeço, um beijo de amor para vocês, no coração de vocês. Todos vocês interessados pela palavra do Senhor, a todos vocês, meus irmãos da fé e do caminho, que congregam comigo, e a todos vocês novos aqui que estão assistindo pela primeira vez, de repente, não sei. Um beijo também para você, meu querido e minha querida. Que Yahuwah te abençoe.
vocês estejam na paz do Senhor. Que essa palavra te fortaleça, te abençoe a sua vida poderosamente. Que você possa buscar ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua verdade, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, para poder então assim receber as bênçãos do nosso Deus Pai e poder caminhar em plenitude, usufruindo de toda a prosperidade que o Senhor tem para os seus filhos, que ele sempre sonhou, né? O propósito dele real, a vida original, vivermos eternamente com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Um beijo. Até a próxima. Se Yahweh permitir e quiser, voltaremos então, dando sequência à nossa série, preparando o caminho, e desta vez agora com o capítulo 8 do livro de Lucas. Tá bom? Shalom, tchau, tchau.